0. De novo. Zero. De novo. 0. Vamos lá. Minha pergunta vai para você. De onde nasce o bebê? Essa é fácil da cegonha. Eu sei. A mãe vai ao hospital e ganha o bebê. Você ganhou a promoção! Mas tem gente que não vai para o hospital para poder ganhar bebê. Finalmente, de onde vêm os bebês? Então a gente pode encontrar alguém que saiba a resposta. Buscando a resposta para essa pergunta, encontramos mamães, enfermeiras, doulas, que nos ensinaram sobre o parto cesariano, vaginal e muito mais que gostaríamos de compartilhar com vocês. O nascimento de um filho é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher. Por isso, é importante que ela planeje seu parto e tenha suas escolhas respeitadas por um médico obstetra. Infelizmente, isto não é valorizado por muitos profissionais da saúde, mas aos poucos esta realidade está mudando e alguns médicos já pensam diferente. Muitas mulheres têm medo do parto vaginal, pois acreditam que não vai suportar a dor. Mas existem muitas mulheres que desejam parto vaginal e são convencidas que correm riscos ou não têm condições de parir, sendo indicadas a realizar a cesariana. No Brasil, em torno de 50% dos partos realizados são cesarianos. Na rede dos hospitais particulares, as cesarianas chegam a 90%, passando e muito do percentual recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Vem crescendo no Brasil o movimento de valorização do parto natural, que é o parto vaginal sem intervenções. Este movimento está fazendo com que muitas mulheres busquem o direito de parir seus filhos com dignidade, ou seja, com humanização. Vamos ouvir agora o depoimento de Tiane Araújo. Meu nome é Tiane Araújo, sou mãe de Bruno, que tem 8 anos, e Clara, 2 anos de idade. Logo que eu engravidei de Bruno, em janeiro de 2008, eu fui para a consulta com a minha obstetra e pensando logo em ter um parto cesárea, né? Como a maioria das mulheres, pelo menos eu percebo, elas a princípio têm muito medo do parto normal, e eu trabalhava numa instituição que tinha muitas crianças com deficiência física e eu ficava achando que o parto normal era o responsável por tantas crianças com sequela de paralisia cerebral. Só que na consulta, minha obstetra procurou me sensibilizar, me incentivar a fazer o parto normal. E o meu marido me apoiou e ficou também conversando comigo e me dando todo o estímulo necessário para que eu realmente pudesse parir o meu filho. E até que eu vi a reportagem de uma atriz que teve gêmeos com parto normal, e aí Fernanda Lima, né? E aí eu fiquei pensando, por que se ela teve 2 de parto normal, por que eu não posso ter? E isso me fortaleceu e eu decidi por ter o meu filho de parto normal, só que cheia de medo. Então a primeira coisa que eu perguntei é se poderia ter a analgesia. Ela disse que poderia, sem problemas. Então, minha gestação foi uma gestação de baixo risco, eu não tive nenhum problema grave, fiquei de repouso algumas vezes, mas por besteira, mas por precaução. E aí, Bruno nasceu a termo com 39 semanas e 3 dias. Eu entrei em trabalho de parto, estava em casa e não sentia tantas dores, na verdade já vinha tendo contrações desde umas 4 horas da tarde, mas eu não sabia que era contração, achava que era uma dorzinha chata na coluna. E foi se intensificando a partir das 10 horas da noite, eu estava sentindo um pouco mais, mas fui dormir. E quando deu 2 horas da manhã, a bolsa estourou
eu liguei para minha médica e fui para o hospital, né? E aí lá no hospital eu fiquei com as contrações foram aumentando, mas nada insuportável, e aquela coisa que vem, dói, mas depois passa. E na hora do trabalho de parto eu pedi de qualquer forma a analgesia, porque tinha muito medo das dores, né? Mas eu não conhecia nada, eu não tinha nenhuma informação. Eu decidi pelo parto normal, mas deixei toda a minha confiança depositada apenas no conhecimento da médica, né? Dela decidir tudo por mim. E assim foi, eu fui metida a analgesia, como eu tinha solicitado, mas aí no decorrer do trabalho de parto, ela me deixou na posição deitada, né, a posição obstétrica que chamam, com a perna levantada, mas aí em outra hora ela me mandava sentar, e aí eu ficava sentada numa bancadazinha improvisada, que foi a escada, que tem no hospital com um pano esterilizado, e aí umas 2 vezes ela me pediu para ficar sentada, e eu dizia, volte para lá, aí eu voltava para a posição deitada, então eu não tinha essa autonomia de qual a melhor posição eu ficar, e nem sabia que eu poderia fazer essa escolha. E assim, durante o trabalho de parto, eu fiquei muito cansada, porque mandavam eu fazer força toda vez que a contração vinha, porque depois da analgesia eu não sentia mais nada. Até que, num certo momento, eu já muito cansada, pensando até em dormir, eu perguntei, ela tá demorando, né? Aí ela disse, eram 5h45. Aí ela disse, não, era um pouco antes de 5h45. Aí ela disse, se até 6 horas ele não nascer, a gente vai fazer a cesárea. E aí, quando deu 15 para as 6, ele nasceu. Só que para ele nascer, o médico, chegou um médico auxiliar que foi examinar a passagem, né, a evolução do trabalho de parto. E aí meu marido, que presenciou, eu não vi, disse que o médico enfiou todo o antebraço na minha vagina, girou o meu bebê, Bruno, e depois ele me cortou, né, fez episiotomia e disse, na próxima contração ele sai. E de fato o Bruno nasceu, né? Eu não sabia de nada, vi que o bebê foi para longe de mim, eu não veio logo para os meus braços, eu fiquei preocupada se ele estava bem, e depois de um tempo trouxeram, eu vi que estava tranquilo, ficou um tempo no berçário, né, tomando banho de luz, ele nasceu com a icterícia leve, e depois ele ficou o tempo todo comigo no quarto. Eu achei um parto lindo, porque na hora que ele estava para nascer, as enfermeiras, os médicos ficavam, faça força, Tiana, ele está vindo. Então eu me sentia como se eu fosse fazer um gol. Até esse momento, dessa época, eu achei lindo, né? Mas aí também fizeram outras intervenções em mim, que foi empurrar, até com auxílio do meu marido, meu esposo como anestesista, ficaram empurrando a minha barriga, que é uma outra manobra que se faz de risco. Então eu sofri todo tipo de intervenção, só não sofri a psicológica, porque realmente fui bem tratada, mas fizeram a manobra de Valsalva, a manobra de Christeller e também a episiotomia, né? Graças a Deus não fiquei com sequelas na episiotomia. Quando eu tive Clara, então eu fiquei pensando em repetir a mesma coisa, com a mesma obstetra, no mesmo hospital, se fosse o caso, passar por todas as intervenções. Só que por conta de alguns problemas, eu não tinha direito ao hospital pelo meu plano, então eu teria que pagar esse hospital. E aí a minha médica sugeriu que eu fizesse uma reserva de 2 dias, pelo menos. Eu achei meio estranho, porque eu disse, poxa, se vai ser parto normal e eu saio no mesmo dia, por que eu vou fazer uma reserva para 2 dias, né? E comecei a me preocupar também com as despesas que eu viria a ter caso tivesse algum problema, de ter que ir para uma cesárea, do bebê ficar numa UTI, ou seja, ia sair muito caro para mim. Então eu procurei me informar e fui atrás de uma conhecida minha, que eu tinha tido contato na época, quando o Bruno tinha uns 3 meses de idade, a quem eu comprei o sling. E ela tinha tido parto normal em casa, parto domiciliar. E eu achava, né, fui lá, na época quando eu a conheci, achava ela uma louca. Mas aí foi atrás da louca, até eu brinco com ela, foi atrás da louca, procurar saber como era para ter um bebê em casa. E ela me deu todo o apoio, me deu todos os contatos, né, foi ela que me apresentou a parteira, Tatiane Frank, né,
E a partir disso eu comecei a me informar. E aí foi quando eu tive contato com o mundo do parto humanizado. Eu não sabia que existia doula, né? Só fiquei sabendo que tinha doula porque minha prima, que tinha parido há pouco tempo no hospital, falou de doula. Até então eu achava uma besteira essa coisa de ter doula. Eu disse, eu parei sem precisar de doula, né? E aí foi que eu fui me informar e falei com meu marido. Ele a princípio ficou apreensivo por conta da questão da segurança, se alguma coisa desse errado. Mas nós participamos de grupos de apoio, que é o grupo Boa Hora, e o grupo das minhas parteiras, que é o DEMARTE, que são encontros gratuitos e que a gente sempre tira as dúvidas, a gente obtém muitas informações e esclarece muitas coisas que envolvem o trabalho de parto, né? E assim eu passei toda a minha gestação, deixei a minha obstetra, né? Porque eu tinha voltado para a mesma obstetra que tinha acompanhado o parto de Bruno, eu procurei para acompanhar o parto de Clara, mas aí eu deixei e fui atrás de um médico humanizado, né? Dr. Renato Ramalho, que me recebeu super bem, deu continuidade ao meu acompanhamento e também foi uma gravidez, se manteve uma gravidez de baixo risco, né? Eu não tive nenhuma intercorrência na gestação também de Clara. E o parto domiciliar ele só pode ser realizado se a mulher não tiver nenhum problema durante a gestação. E como eu me mantive bem, eu entrei em trabalho de parto de Clara com 39 semanas e 2 dias. E foi muito tranquilo, né? Eu estava em casa e aí a minha equipe não estava ainda sabendo, mas eu já tinha ligado bem cedo para o meu médico, porque eu percebi uma borra de café, ele me disse que era o colo do útero dilatando. E aí, quando deu mais ou menos meio-dia, eu comecei a ter umas contrações, mas que eu liguei para a doula, ela falou que não estava assim num ritmo que deveria ser para o trabalho de parto ativo. E aí eu fiquei aguardando, só que às 3 horas da tarde eu voltei a sentir contração. E aí já disse assim, meu marido, olha, vamos arrumar a piscina, vamos encher a piscina, porque se Clara decidir nascer hoje, a gente já fica com tudo arrumado. Então, quando deu mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu já estava sentindo mais dores. Não era nada insuportável, eram dores que iam e vinham, mas que estava começando a ter um crescente. Pela experiência do meu trabalho de parto anterior, eu vi que eu já estava começando, de fato, ao trabalho de parto ativo. Foi quando meu marido ligou para a doula, e aí ela perguntou se eu já queria que ela fosse lá para casa. Eu disse que sim, e quando ela chegou, né, não demorou muito, porque graças a Deus ela estava justamente com minhas parteiras numa casa próxima, né, de uma moça que tinha parido também em casa. E aí o trabalho de parto de Clara foi muito rápido, né? Eu comecei mais ou menos umas 3 horas, umas 5h45 da tarde, um horário bem parecido com o de Bruno também. Eu não me lembro exatamente os minutos, mas se Bruno nasceu de manhã, Clara nasceu à tarde. E assim, foi muito intenso, foi muito rápido. Eu fiquei com medo realmente de sentir dor, se observar as fotos, eu estou o tempo todo com a cara apreensiva. Senti uma dor porque eu sabia que não ia ter analgesia, mas que essa dor não veio. Né? Na hora do parto do expulsivo, eu não senti dor, né? Aquelas dores das contrações iniciais, elas deixaram de acontecer quando eu comecei a sentir a força, né? Senti o que se chama do círculo de fogo muito leve e minha bebê nasceu empelicada, né? Então a minha parteira até diz que teve algumas situações que não são comuns, que foi a posição, porque eu tive Clara deitada de lado. Ela disse que não é muito comum, mas era a posição que eu me sentia mais confortável, que amenizava bem minhas dores. Ela nasceu empelicada, a bolsa não rompeu, né? Quando ela saiu, foi que ela abriu os bracinhos e ela mesma rompeu a bolsinha dela. E foi um parto super rápido, sem dor, né? Porque diz que normalmente um parto rápido sente mais dor. E eu não me arrependo da minha escolha, foi um momento muito lindo. Meu filho participou, meu marido ficou ao meu lado o tempo todo dentro da piscina, né, fazendo massagem na minha lombar quando vinham as contrações. E foi um momento muito sublime, né? Eu hoje em dia, sempre que tenho oportunidade, eu converso com as mulheres sobre o parto normal, explico que não precisa ter medo, que é importante a informação, né, o empoderamento da mulher. E a gente precisa sim resgatar isso, porque
pelo que hoje a gente vê, as UTIs neonatais vivem cheias de criança porque justamente se marca uma cesárea e uma cesárea antes do momento da criança nascer, porque o que indica realmente que a criança está pronta para nascer é o trabalho de parto, né? Então acho que as mulheres podem até optar por uma cesárea se for o jeito, se elas não conseguirem superar esse medo, esse receio, esses tabus todos que foram criados em torno do parto normal, mas é importante que ela entre em trabalho de parto, porque é o que sinaliza de fato que o bebê está amadurecido, que ele não vai estar entrando em sofrimento após o nascimento. Eu tive muito acesso à informação através do filme O Renascimento do Parto. Eu vi também, além do que é o parto humanizado, eu tive acesso à informação de saber que o meu filho, quando nasceu, ele passou por muitas intervenções desnecessárias, que é o colírio de nitrato de prata que se coloca, que é a vitamina K, que é a aspiração pela boca do bebê, que é desnecessário porque o bebê, quando sai, no parto normal, ele já vai expelindo todo o líquido que tem substância obstruindo essa respiração, esse canal, né, da faringe. Então, eu acho que foi uma informação importante e foi o que mais me impactou. Eu chorei muito, eu me senti culpada, porque eu não sabia que ele tinha passado por tudo isso. Inclusive, ele teve uma conjuntivite nos primeiros dias de nascido, justamente por conta da violência que é esse nitrato de prata, né? E com Clara, ela não teve nada disso. Ela nasceu lindamente, ela não sofreu nenhuma intervenção desnecessária, eu não sofri, o meu pós-parto foi muito mais tranquilo do que o de Bruno, porque apesar do de Bruno ter sido tranquilo, eu me senti incomodada com as dores da episiotomia, um procedimento que eu não precisava ter passado e que muitas mulheres também não precisam, né? Então acho que esse vídeo ele vai ajudar, assim como me ajudou, né, através de um documentário. Eu espero que também ajude muitas mulheres a ter o primeiro momento de informação, para que daí elas possam buscar e de fato desmistificar muito dos medos, muitos dos tabus, para que elas se permitam ter um momento do nascimento mais saudável e mais digno para o seu filho e para ela mesma, né? Porque a cesárea não é o problema é como a cesárea vem sendo conduzida, né? Se a cesárea é para ser feita somente em situações realmente de risco e que não há possibilidade de se parir normalmente, ela hoje está sendo feita de forma a atender os interesses de um médico que não quer trabalhar num feriado ou de mães mal informadas que de repente querem escolher a data que o filho vai nascer ou porque tem medo do parto normal. Então, acho que a gente realmente precisa ter acesso à informação para que a gente possa dar um nascimento mais digno às nossas crianças. É isso. A parteira é uma mulher que acompanha o momento do nascimento de um bebê. É uma das profissões mais antigas do mundo. Depois que os médicos passaram a atender mulheres na hora do parto, essa profissão ficou um pouco esquecida. Mas atualmente vem novamente ganhando espaço no mundo do nascimento. Tô doido para saber o que uma parteira faz. Uma das coisas que sei é que elas realizam muito parto em casa. Pensei que bebês são assim em hospital. Vamos aprender um pouco mais? Então, meu nome é Tatiane Franca, eu sou enfermeira obstetra, sou parteira urbana, atendo partos em casa desde 2009 e partos no hospital desde 2002. Tenho aí uma trajetória que eu gosto bastante, né? Eu digo sempre que eu sou uma privilegiada em poder estar no momento da chegada de um bebê. E aí surgiram algumas dúvidas, né? Uma delas foi por que a grande maioria das parteiras são mulheres? E primeiro a gente definiu o termo parteira. Então, parteira ou parteiro são os profissionais que atendem parto. O médico, obstetra, enfermeira, obstetra, né? São parteiros e parteiras. Mas a gente conhece muito aquela figura daquela parteira, senhora antiga, que atendia lá nos rincões. E aí a gente tem que lembrar que, por muitos anos, né, a gente tem trazido interferências para o momento do parto, que é um momento bem sagrado. Porque as pessoas elas fazem a imagem da parteira, aquela senhora antiga, né,
que atendem nas comunidades. E sim, elas existem e elas existiram ao longo, e existem, né, ao longo dos anos. Então, se a gente parar para lembrar um pouquinho na nossa história, a natureza, ela fez o parto como um evento que foi feito para dar certo, né? O parto então, ele foi feito para acontecer sozinho e sem a necessidade da presença de ninguém. Tanto que nós existimos hoje, e o mundo é o mundo, porque as mulheres vieram parindo de parto normal. E cerca de 5.000 anos atrás, começou a presença de uma figura, de uma mulher cuidando de outra mulher, né, que é a chamada parteira. E a parteira, ela era, em geral, uma pessoa que doava o seu trabalho, né, uma pessoa que ela não tinha conhecimento. Naquela época as mulheres não liam, não votavam, não tinham voz ativa, então a gente sempre viveu nessa sociedade patriarcal. E aí, em meados do século XVI, o que foi que aconteceu? Para poder fazer com que a medicina entrasse na cena do parto, né, e na época eram muito mais homens, aliás, eram apenas homens que estudavam medicina, o parto começou a ser considerado uma doença, uma patologia. Então, o que é que acontece? O que é que aconteceu? Nessa entrada do homem, né, na cena do parto, então hoje o que nós estamos tentando é a implementação e ampliação de um parto que na verdade é muito mais um conceito, que se chama parto humanizado, que ele tenta o quê? Respeitar as escolhas da mulher a partir do momento que ela consegue escolher verdadeiramente o que é que ela quer, né? Porque hoje, quando uma mulher conta para outra, né? A manicure, a vizinha, a mãe, parto é ruim, parto dói, parto te distrata na hora do parto dentro do hospital, quem é que vai querer viver um parto ruim? Ninguém, né? Então a mulher às vezes acaba optando pela cesariana, os profissionais oferecem essa cesárea para ela como se fosse algo muito seguro. E aí, como é que ela vai escolher, né? Então primeiro que ela precisa saber que o parto pode ser bonito, o parto pode ser leve, que a dor ela vai existir, mas que a dor não é um sofrimento, que ela pode ter recursos para aliviar a sua dor, né? Como massagem, uso da bola, poder comer, respirar, rebolar, estar com seu companheiro. Quando ela sabe também que ela mesma vai poder pegar o seu filho, ela vai poder às vezes fazer o uso da piscininha, da água, né? Da banheira durante o trabalho de parto, que tudo isso pode ajudar. Quando ela entende que quando o bebê passa pelo canal de parto, ele aumenta a imunidade dele, que isso evita asma, isso evita diabetes, da mesma forma obesidade, alergias atípicas. No estudo coordenado pela Universidade Oswaldo Cruz, em 2014, mostra que 72% das mulheres queriam ter seu filho por parto normal. Porém, 52% dessas mulheres tiveram que passar pela cesariana, que é o que nós vamos ver no depoimento de Valéria Uchoa. Olá, eu sou Valéria Uchoa, mãe de Adriana e Joaquim. A Adriana foi uma menina que nasceu de um parto normal, mas em um hospital, há 27 anos atrás. Foi um parto bem curtido, porque estava toda a família junto, todo mundo esperando, e eu queria normal de todo jeito. E aí conseguimos que a Adriana chegasse depois de quase 24 horas. Foi muito sofrimento no dia, porém depois, nossa, que recuperação maravilhosa. No outro dia, amamentando, já assim que nasceu, né? No outro dia eu não sentia mais nada. Os pontos, né, que ainda teve ponto, não sofri nada. Foi tudo muito tranquilo. Quando chegou a vez de Joaquim, né, que foi há 7 anos atrás, eu procurei uma obstetra que pudesse também me acompanhar com o parto normal. Mas muitos alegaram que eu já estava com 40 anos, né? A Adriana tinha nascido há 20 anos atrás, e depois foi que veio o Joaquim. E aí eu fiquei pensando, poxa, não é possível que eu não possa ter filho normal. E fiquei na dúvida, e no corre-corre da vida, não consegui ir em busca de algum médico que quisesse encarar uma mulher de 40 anos com um filho, um parto normal. E foi que eu tive cesárea.
Nunca fiz nenhuma cirurgia a não ser a cesárea. Gente, eu sofri tanto porque eu não suporto a dor. A dor é uma coisa muito ruim. A dor de ter filho nem se compara ao corte da cesárea. No outro dia tive que tomar vários analgésicos e anti-inflamatórios porque incomodou muito, muito. Mas mesmo assim meu filho nasceu, né? Foi lindo, ficou comigo, mamou na hora. Mas fisicamente, para mim, mulher, foi muito dolorido. Parto normal, apesar de ter sido normal no hospital de Adriana, que foi a primeira filha, foi maravilhoso, né? Nem se compara ao corte da cesárea. E assim, eu peço aos médicos, né, aos obstetras e ao SUS, para quem cuida da saúde da mulher, que tenham cuidado com a gente, porque cesárea é uma agressão física. É uma agressão física à mãe, é uma agressão física aos bebês, né? Só em último caso. Apesar de eu ter 40 anos, mas eu acredito que se eu tivesse sido orientada, que se eu tivesse tido um médico ou uma médica que me acompanhasse e fosse mais humano, isso não teria acontecido, né? De eu ter sentido tantas dores. Mas estou aqui, já passou, e sou a favor do parto humanizado. Interessante, doula, eu nunca ouvi falar nesse nome. O que faz? É o que vamos saber agora. Sou doula, sou aromaterapeuta com ênfase na gestação e no ciclo gravídico puerperal. Trabalho com as mulheres gestantes ou não. O acompanhamento da doula é feito desde antes da gestação, quando aquela mulher sente a necessidade de já buscar um apoio. E principalmente no trabalho de parto e durante o ciclo gravídico, gestacional. A doula, ela já existia há muito tempo atrás, desde os tempos dos nossos avós. São aquelas mulheres, as mães, amigas, comadres, que acompanhavam os partos em casa. Antigamente não tinha muito parto em hospital. Então hoje nós estamos sendo resgatadas. Hoje a doula, ela tem uma profissão, ela tem uma formação mais qualificada, com mais informação, com mais recurso para ajudar aquela mulher no seu trabalho de parto. Nós hoje estamos na busca da nossa permissão na participação dos partos hospitalares, porque nem sempre somos aceitas. O parto humanizado, ele é um processo de muito respeito à mulher no seu trabalho de parto. Então as doulas estão lá para cuidar do seu apoio físico, emocional, a ajudar no trabalho de parto, no tempo do trabalho de parto dessa mulher. Muitas vezes a doula, ela ajuda a reduzir esse tempo de trabalho de parto. E nós usamos outros materiais, usamos óleos essenciais, usamos piscina, usamos o rebozo, que é um tecido que veio do México, que ajuda a massagear essas mulheres no seu trabalho de parto e no pós-parto também. Temos a bola de pilates também, ajuda na massagem períneo, no conforto e relaxamento durante o trabalho de parto. A doula, no seu acompanhamento com essa mulher, ela traz muitas informações. Ela traz também alguns meios de conexão com o seu bebê. A partir da 37ª semana, que é o Chá de Bênçãos, um evento feito para a mulher e os seus próximos e seus queridos, que é um momento de saudação para quem vai chegar. A gente também tem a prática da barriga de gesso, que é o molde da barriga. Ela vai guardar de recordação para quando seu bebê nascer, tirar algumas fotos e mostrar. A gente faz também as massagens no pré-parto, que ajuda no relaxamento. Tira toda aquela tensão daquela mulher enquanto pensamento do trabalho de parto. Porque as mulheres têm na ideia de que o parto é uma coisa monstruosa, que é o que elas ouvem falar, que é um parto natural, que tem aquela dor da morte. Então elas já entram nesse processo com medo da dor. E a dor, ela pode ser algo bom. Dói, realmente dói, é verdade. Mas ela ressignifica aquela mulher.
de acordo com as necessidades dela, né? Ela tem que permitir esse momento, ela tem que aceitar o seu processo de trabalho de parto, porque ela não só nasce um bebê, como também nasce uma nova mulher. E a dor, ela dói de acordo com a aceitação daquela mulher no seu processo. E muitas vezes as mulheres têm seus bebês, chegam a 9, 10 centímetros com um sorriso no rosto maravilhoso. E quando as pessoas veem aquilo, não acreditam que é possível. Mas é possível sim. É possível parir sem dor, com satisfação. E é isso que a doula traz para a mulher no seu trabalho de parto, satisfação. Redução de pedidos de analgesia. Muitas vezes vai de parto e quando chega ela olha para você e grita, eu quero analgesia agora. E quando você começa com o seu trabalho, com o seu contato com ela, com o seu toque, ela esquece o pedido de analgesia. Porque ela libera os hormônios analgésicos do seu próprio corpo, quando não há tensão. Quando há tensão, quando há adrenalina, quando há medo, isso dificulta um pouco. Durante a gestação, e como eu já falei até mesmo antes, tem mulheres que procuram doulas antes de estar grávidas, porque já querem se programar para um parto, querem saber como funciona, então elas já vêm buscando informação desde aí, desse processo. E durante a gestação são encontros, são rodas de apoio a mulheres grávidas ou não, a casais tentantes, ainda seus acompanhantes. É importante que todos os acompanhantes dessa mulher estejam participando desses encontros, para que se informem quanto ao trabalho da doula e quanto ao trabalho de parto também. Que muitas vezes o parto ele pode durar 2 horas, como 32, como 72. Então é importante que a mulher esteja informada quanto a esse tempo. Nem toda mulher é igual, né? Cada uma tem o seu processo. E a doula está aí para ajudar ela nesse caminho, para segurar a mão também, para dar água quando ela precisa, para dar uma palavra de apoio, para mostrar para ela que acredita nela, mesmo quando ela própria não acredita. E é gratificante esse trabalho, é muito bonito. A gente diz para as pessoas que, as pessoas dizem, né, é bonito ser doula, deve ser bom, e eu sempre respondo, é mais lindo ainda viver esse processo, é estar nesse processo, é impagável. Ser doula, para mim, é especial demais, é um presente divino.